Preciso te atualizar agora sobre o São Paulo, que recebeu mais uma sugestão de lateral direito, agora o sugerido João Lucas, jogador que pertence ao Grêmio, 26 anos de idade. Você vai lembrar dele, passagem pelo Santos, na temporada passada conseguiu se destacar pelo Juventude. Com a camisa do tricolor gaúcho, as coisas não têm funcionado. Uma única partida na temporada pelo Campeonato Brasileiro, o que permitiria a ele, inclusive, atuar por outro clube. No total foram 11 jogos e apenas um gol. Jogador de algum recurso ofensivo, dificuldade defensiva. O São Paulo ainda não se posicionou, está avaliando prós e contras antes de tomar sua decisão. Vale a lembrança de que a lateral direita é a grande prioridade do técnico Hernan Crespo, que tem feito insistentes pedidos em relação a essa posição. Advíncula, Fabrício Bustos e Carabali foram nomes sugeridos por ele, mas o São Paulo não conseguiu chegar a acordo com nenhum desses atletas. Só para completar sobre o São Paulo, queria te atualizar a respeito da dívida tricolor. Na virada de 2024 para 2025, São Paulo tinha uma dívida de 968 milhões de reais. Pois bem, a última atualização referente ao mês de maio indicava uma dívida do São Paulo em 979 milhões de reais. Já contei para vocês que o tricolor fecha o primeiro semestre de 2025 com um prejuízo de 32 milhões de reais. Bora falar agora sobre Gustavo Scarpa, que foi aquele que mais queimou o seu filme com toda a confusão vivida no Atlético nas últimas horas. Quero acrescentar também que o Scarpa foi acompanhado bem de perto pelo São Paulo. Posso assegurar que no tricolor o Scarpa seria visto como uma grande contratação. Pois bem, primeiro quero falar sobre a situação do Scarpa no Galo. Ele é apontado por dirigentes e também por homens do departamento do futebol como o grande articulador de toda essa rebelião, que quase culminou numa debandada de jogadores do Atlético. Desde a semana passada, quando eu informei sobre 2 reuniões entre jogadores e dirigentes, era o Scarpa o mais revoltado com a falta de pagamento e de cumprimento das promessas que haviam sido feitas pelo Atlético. O Scarpa levou o caso para uma notificação extrajudicial, embora não tenha tido a mesma coragem do Rony de procurar a justiça. Diante desse cenário, tenho certeza que ninguém no Galo vai admitir, mas o Scarpa perdeu, queimou o filme com dirigentes. Ouvi até que um dos acionistas cogitou a possibilidade de pedir a negociação do Scarpa para que ele saísse do grupo e não fizesse mais parte do elenco. A tendência é que exista uma composição, especialmente a partir da quitação de todas as dívidas que estão pendentes. O pagamento deve começar a ser feito a partir dessa quarta-feira. Onde é que o São Paulo entra nessa história? Em meio a todo o noticiário de ações e notificações, São Paulo foi avisado de que o Scarpa estava cogitando deixar o Atlético. E o Scarpa é muito bem avaliado pelo pessoal da comissão técnica e também pela diretoria. A única chance de o São Paulo levar essa história adiante é se o Scarpa conseguisse a rescisão do contrato via justiça, até porque ele já fez 14 partidas no atual Campeonato Brasileiro e somente via justiça que ele poderia estar autorizado para jogar em outro clube nacional, mesmo tendo ultrapassado o limite de 7 jogos no campeonato. No fim das contas, com a promessa do pagamento das dívidas, a tendência é que o Scarpa continue por lá e abra mão dessa ação na justiça, o que inviabiliza qualquer possibilidade de transferência pro tricolor. Só mais uma. Gustavo Scarpa e Lianco, ao que parece, andaram se desentendendo nas redes sociais. O Lianco chegou a fazer uma postagem falando o seguinte: família? Interrogação, jamais. Uma vez Galo, 3 pontinhos. O Scarpa, a partir dessa postagem, escreveu o seguinte: incrível como tem os aparecidos nesse meio. Aqui a gente é de verdade, ídolo. Sem fazer média, sem puxar saco de ninguém e sem pagar simpatia. O Scarpa deixou essa postagem por 2 minutos e depois a retirou, já sabendo que ela seria alvo de muitos prints e ficaria eternizada. E você, como vê toda essa situação? Que pensa sobre tudo que eu contei? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Bora falar agora sobre um atacante que passou uma série de jogos treino e amistosos pela base do São Paulo, deixou excelente impressão e que o tricolor tenta manter a informação do UOL da conta de que Mataios Tsitsikas, esse é um grego de 18 anos de idade que pertence ao Stuttgart, pode ficar no São Paulo, pelo menos essa é a ideia. E aí a gente precisa voltar um pouquinho para que você entenda essa história. São Paulo fez uma série de parcerias com outros clubes para a base. Entre esses clubes está o Stuttgart, que esteve no Brasil nos últimos dias participando de jogos e torneios.
E esse camisa 9, o Matheus, deixou excelente impressão nos dirigentes do São Paulo. Antes de gravar esse vídeo, até conversei com o Douglas Schwartzman, que é o diretor das categorias de base, e ele se referiu a esse atleta como alguém com muito potencial, por carregar o adversário, por ter drible, força, saber escorar, fazer bem o pivô. É o camisa 9 do Stuttgart, e o São Paulo está tentando convencer o time alemão a deixá-lo por aqui para fazer um intercâmbio no Sub-20. São Paulo que já deixou atletas do seu Sub-20 em intercâmbio lá no futebol alemão. A chance disso acontecer por agora é pequena, até porque esse jogador é peça importante no Stuttgart para o início da temporada, mas o São Paulo, se não conseguir mantê-lo agora, vai fazer esforços para trazer o jogador no fim do ano, que equivaleria à metade da temporada do futebol europeu. Segundo o Douglas Schwartzman, esses intercâmbios podem ser super importantes para trazer jogadores importantes, mas também para dar experiência para atletas do São Paulo que vão vivenciar o mundo europeu por conta dessas parcerias. Hora de falar sobre o São Paulo e sobre um trio que custa muito e entrega bem pouco, pelo menos no ano de 2025. Lucas Moura, Oscar e Caleri são de longe os jogadores mais bem pagos do elenco do São Paulo, mas são também aqueles que mais decepcionam na atual temporada. Os três machucados nesse momento. Lucas Moura, cujo salário é de 1.800.000 por mês, só fez 13 partidas no ano, com 3 gols e uma única assistência. O Oscar, que custa R$1,5 milhão apenas ao São Paulo, há também a ajuda de um parceiro com parte dos vencimentos dele. O Oscar soma 21 jogos com 2 gols e 5 assistências. Já Caleri, que só volta a atuar no ano que vem por conta de um problema no joelho, que ganha R$1.300.000 por mês, soma até aqui 18 jogos, 3 gols e 4 assistências. Só a título de comparação para você entender como a performance desses jogadores é ruim, o São Paulo disputou 37 partidas na atual temporada e fez 47 gols, o trio bastante abaixo. Pergunta que eu deixo é: qual dos três te decepciona mais em 2025? Já uso o espaço para comentário para registrar sua opinião, para completar sobre o São Paulo tricolor que enfrenta o Juventude nessa quinta-feira no fechamento da rodada, jogo em Caxias do Sul e super decisivo na briga contra o rebaixamento. Preciso responder agora se Puma Rodrigues, lateral direito uruguaio de 28 anos de idade, pode virar reforço do São Paulo. O jogador está negociando a rescisão do seu contrato com o Vasco, completamente fora dos planos do técnico Fernando Diniz nas 3 partidas pós-Copa do Mundo. Foi reserva em 2 contra Botafogo e Del Valle e nem sequer foi relacionado para a partida contra o Grêmio. Tem contrato até dezembro, precisa jogar para voltar a ser convocado para a seleção uruguaia. Até por isso, o Vasco e o Puma tentam chegar a um acordo. O nome do atleta foi oferecido ao São Paulo até porque o tricolor busca um lateral direito. A informação que eu obtive é de que o São Paulo não se animou com a ideia, mesmo lembrando que o Puma tem apenas 5 partidas no Campeonato Brasileiro, o que permite a ele se mudar para outro clube da Série A. Só para completar, a situação do Puma é tão ruim no Vasco que o Paulinho, que estava sendo negociado por empréstimo com Volta Redonda, o negócio foi cancelado. Saideira sobre o São Paulo, importante lembrar você e também os dirigentes do tricolor, que o São Paulo hoje já conta com 9 estrangeiros. O limite é justamente de 9 por partida, embora um só volte em 2026. Eu me refiro a Jonathan Caleri. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.